todo mundo que esteja chegando aqui te conhece, Rê. Tá bom. Bom, então meu nome é Regina Samon, eu sou médica hematologista e desde 2015, quando eu fiz a pós-graduação de medicina integrativa lá no Einstein, eu venho trabalhando com essa área e dentro da medicina integrativa eu me especializei mais, eu venho estudando cada vez mais a parte do estresse, gerenciamento do estresse e o que a gente chama de medicina mente-corpo, né? Então, como é que a gente consegue trazer saúde através desse equilíbrio da nossa mente com o nosso corpo. Eu faço parte do Círculo Saudável também, já tem acho que uns 2 anos, né, gente? Eu acho que sim, eu já estou perdendo a noção do É, tempo, viu? Mas eu acho que já tem. É, porque no primeiro simpósio você veio. O primeiro simpósio foi em 2018, é, 2017. A gente fez 17. 2017 e 2018, ano passado nós não fizemos. Então foi 2017, vai fazer 3 anos. É. E aí eu dou com a Gi o curso de meditação, né, a capacitação de meditação do Círculo, e dou uma aula também no curso de saúde contemporânea, falando exatamente sobre esses conceitos aí da medicina integrativa, da medicina mente-corpo. E é isso. Que bom. E você tem os seus canais também, né? Se quiser aproveitar para falar agora também, que você, eu não consigo te acompanhar. Você está no podcast, no Spotify, você está no Telegram. Quando eu acho que eu começo, que eu estou abafando, lançando uma coisa, você já lançou 3 coisas a mais, sabe? Hoje. Bom, então aqui no Instagram é o arroba doutora Sangue Bom. E eu estreiei esse mês o podcast Desestresse, que é um podcast exatamente para falar, né, sobre o impacto do estresse na nossa saúde e como a gente pode cultivar a saúde através das práticas de bem-estar. Ele está nas plataformas Deezer e Spotify. E nas próximas semanas deve entrar também na plataforma de podcasts do Google e da Apple. Viu? Que mais? Tem a newsletter que eu mando a cada 15 dias falando sobre esses temas. Então, quem tiver interesse, quiser se cadastrar, no meu perfil aqui do Instagram tem o linkzinho lá. Tem um canal no Telegram que eu criei agora nesse momento aí de confusão, que é o Cultivando Calma. E de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, eu estou conduzindo um grupo de meditação pela plataforma Zoom, que começa às 7 da manhã pontualmente. E também tem o link, tem o link aqui no meu perfil, então quem tiver curiosidade, quiser saber, é só acessar. Muito legal todo esse trabalho que você faz e essa disponibilidade para todos, né? E sabendo falar a linguagem do mundo médico para quem é profissional da saúde, sabendo também falar de uma maneira simples para quem nunca ouviu falar sobre isso. Eu acho que esse é o grande desafio, mas esse é o grande mérito também de conseguir falar com todos os públicos, né? E é o que dá credibilidade também, né? A gente tem que saber como falar em cada um, como se fazer entender, para a gente conseguir captar, oferecer isso para a maior parte possível de pessoas. Eu acho que você também deve estar vivenciando bem essa questão do estresse, né? A gente está sentindo na prática, na pele, algumas coisas. Ainda mais que você lida com pacientes que são do grupo de risco, né? O paciente oncológico, o hematológico. Então, imagino que você também está em prova tudo que você ensina, né? Com certeza, Gia, inclusive, o que aconteceu, que foi muito engraçado, foi quando começou a quarentena e todo mundo teve que se resguardar, né? Teve que se retirar um pouquinho do mundo. A gente foi muito para o mundo digital e de repente a gente começou a ver um monte de live, de curso gratuito, de um monte de coisa. E aí a gente tem aquela sensação de que eu não posso parar. Então a gente começa a fazer tudo, né? Começa a fazer um monte de curso, assistir um monte de live, e isso também estressa. Mesmo que sejam coisas cuja proposta é relaxar. Então é um desafio mesmo a gente conseguir desacelerar, pausar e ficar. Até hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava aqui na minha casa, e assim, gente, eu moro no meio de São Paulo, né? Eu moro em Moema, é uma bagunça o bairro, é sempre trânsito. Então a primeira coisa que já vinha me chamando a atenção é que não tem mais barulho de carro na rua. E aí também não tem mais barulho de buzina. Aí eu comecei a ouvir alguns passarinhos.
que era uma coisa assim, que eu ouvia às 5 da manhã, a hora que eu estava acordando, mas o resto do dia eu não ouvi. Então agora tem passarinho. E hoje pousou um grilo na minha janela. 16º andar, um grilo. E aí eu fiquei aqui observando, ele pousou, ficou ali parado horas. Aí de repente ele lambia a patinha e ficava parado de novo. A barriguinha dele respirava, ele ficava parado de novo. E assim, a gente não consegue fazer isso, né? Então, enquanto o grilo ficou 4 horas parado na minha janela, eu comecei a ler um livro, eu comecei a ler outro, eu fui secar e-mail, eu fui fazer comida, e a gente não consegue parar. E se a gente conseguir parar e simplesmente ficar respirando, né? E eu acho só que E a conexão deu uma respirar. travadinha aqui, eu não sei se travou aí. Pessoal, lá se travou. Tá Ah, ouvindo, voltou. Gi? Voltou. Tá. Eu tirei meu fone também, que ele tava acabando a bateria aqui. Então é isso, né? Como é difícil a gente ficar parado, simplesmente a gente se permitir desligar, desconectar. A gente se sente na obrigação de estar o tempo todo fazendo, produzindo, e isso é muito desgastante. E se a gente deixar esse mundo virtual, não tem dia, noite, ele roda 24 horas direto. Então, eu já ouvi relato de algumas pessoas conhecidas que estão trocando o dia pela noite. Então, isso também interfere, né? Aqui tem muito conteúdo, isso cansa esse excesso de conteúdo. Essa mudança no ritmo, na rotina também é ruim para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, tudo tem o seu horário de funcionar melhor, tudo. Então, acaba virando uma baguncinha aí. Eu confesso que eu tô comendo mais cedo. A Fabiana, que é a gastra, ela ia ficar orgulhosa de mim. Eu tô jantando às 8 da noite, vou dormir às 10, acordo às 6, super bem disposta. Então, eu tô voltando para o ritmo mais ligado à natureza e não tanto ao trabalho. Mas na primeira semana foi uma doideira, 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 que é pra gente conseguir organizar essa nova rotina. Mas agora eu tô me permitindo relaxar um pouquinho. É isso, a gente tem que se permitir esses momentos, né? Eu acho até o nosso tema aqui hoje é falar sobre a resiliência, né? E até já entrando nesse tema, resiliência nada mais é do que a nossa capacidade de lidar com o estresse. Então a gente vê essa palavra sendo usada de diversas maneiras, com diversos significados, às vezes meio esotéricos, quando na verdade resiliência é isso, é a capacidade que o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa mente têm de lidar com o estresse. E como é que a gente cultiva essa resiliência, que é tão importante nesse momento agora aqui, né? Quanto mais resiliente a gente é, menor a chance da gente adoecer. E a resiliência, ela tem exatamente essa característica de se fortalecer quando a gente está com o corpo fisicamente bem, e esse corpo fisicamente bem, ele vem quando a gente está se alimentando bem, respeitando os horários da alimentação, quando a gente está dormindo bem e tendo um sono que de fato descansa, né? E para isso a gente precisa de rotina. Para ter um sono bom, a gente precisa ter horário, a gente precisa ter rotina. Então, essa coisa de um dia dorme de madrugada, outro dia dorme mais cedo, isso é muito ruim para o nosso corpo. A nossa resiliência também está muito relacionada com a atividade física, com a capacidade que a gente tem do corpo de estar fisicamente forte, né? Então, é muito importante a gente se manter fisicamente ativo. E uma coisa que é importante, assim, a gente está vendo um movimento muito legal de ter diversas aulas disponíveis, né? Aula de yoga, aula de pilates, tem muita coisa que está disponível agora no Instagram. E quando a gente quer fazer todas, a gente acaba não fazendo nenhuma direito. Então, de repente, é o momento de escolher uma prática, escolher o que você quer fazer, já deu tempo de experimentar um monte de coisa, mas de repente é hora de escolher uma e seguir com disciplina nela, né? E continuar e todo dia ali mexer seu corpo, ter um horário para isso. Então, esses fatores são fatores físicos que vão construindo resiliência. Alimentação, sono, o corpo fisicamente ativo, né? Não adianta nada a gente querer meditar se a gente não está dormindo direito, se a gente não está fazendo o básico,
né? Então a gente tem que começar pelo basicão lá, que é atender as necessidades do nosso corpo. Muito bom. Eu, eu acho que talvez você aborde isso depois, falando da parte de emocional também, da resiliência. Mas eu ouço, eu ligo muito a questão da resiliência com ressignificar uma situação, uma história, aquela história de te deu um limão, faça uma limonada, ou ter um novo olhar para Sim, nesse quesito mais psicológico. tem um aspecto importante, então a resiliência ela tem esse aspecto físico, né? Tem um outro aspecto que é o aspecto mental, e dentro do aspecto mental da resiliência, a gente vai trabalhar muito as questões da psicologia positiva, terapia cognitivo-comportamental, que é realmente ter esse olhar as situações por um outro prisma, né? E quando a gente olha por outro prisma, poxa, muda tudo. Então, eu tenho visto muita gente entender esse período aí da quarentena como uma punição. Eu estou sendo punido e eu sou obrigado a ficar dentro de casa. E se a gente passa a olhar esse período, ao invés de olhar como uma punição, olhar como uma proteção, muda tudo, né? Muda completamente. Você Uhum. fica em casa de um outro jeito. Então, essa questão da psicologia positiva não é a gente ser poliana e achar que tudo é lindo, maravilhoso. Mas é a gente ter esse olhar por um outro ângulo de poxa, será que tem alguma coisa boa que eu posso extrair dessa situação? Então, essa é a parte, o aspecto mais mental da resiliência. E, por fim, uma coisa que é fundamental para a resiliência é a questão das nossas conexões sociais, das nossas redes de apoio, e que nesse momento a gente tem como fazer isso ainda, né? A gente está vivendo num momento em que o mundo tem. A gente sempre está conectado, a gente tem internet, a gente tem telefone, então dá para estar conectado. Muitas vezes essa conexão não é presencial, mas a gente pode fazer uma chamada de vídeo, a gente pode mandar uma mensagem para as pessoas dizendo o quanto elas são importantes para a gente. Isso mantém a conexão, mantém o vínculo. E a questão da espiritualidade, que a gente sabe que as pessoas que têm uma espiritualidade mais trabalhada, elas têm uma maior capacidade de resiliência. E Isso aí, independe de religião, né? Que às vezes ainda tem gente que liga espiritualidade com religião X, Y, Z, né? E não é. não é exatamente. Então, quando a gente pensa na espiritualidade, eu gosto de pensar a espiritualidade como assim, quais são os valores que são importantes para mim? Qual que é o meu propósito, qual que é o meu motivo para acordar todo dia de manhã? E se eu estou caminhando de acordo com isso? Então, isso para mim, Regina, é a espiritualidade. Claro, muitas vezes a espiritualidade ela pode acontecer dentro de uma tradição religiosa, mas ela não necessariamente precisa, né? Então a gente não precisa ter nenhum vínculo religioso para trabalhar essa questão da espiritualidade, de você ter confiança, de você acreditar que existe algo que está fazendo a gente caminhar e que muitas vezes é algo que a gente não consegue ver, que os nossos olhos não conseguem ver, mas que isso existe, né? Então, acho Uma que coisa esse muito é o legal que está acontecendo, começando a se organizar aqui, relacionada a essa rede de suporte e religião, é uma rede de suporte de diferentes igrejas. Então, eles estão já se oferecem um serviço, não é um serviço psicológico, mas é uma conversa acolhedora, uma escuta acolhedora, e tem casas espíritas se unindo com igrejas evangélicas, com igrejas do catolicismo. Então, já tem um grupo de aproximadamente 16 pessoas que legal. dessas entidades religiosas diferentes, mas que vão trabalhar juntos para criar um suporte, um gerenciamento de crise, uma escuta acolhedora para quem necessitar. Então, a gente tira dessa situação, né, adversa, essa união também, né? Enquanto a gente vê que algumas pessoas se desesperam e que se olham para si, quer pegar tudo para si, garantir que ela vai ter ali se preservar, outras estão se unindo para poder ampliar essa proteção, né? Ah, com certeza.
E uma coisa que acontece assim, quando a gente está muito envolvido no problema, quando a gente fica o tempo inteiro pensando numa coisa, a gente tem um sequestro emocional, né? A gente perde a racionalidade, a gente fica só envolvido com o problema. Então, ter essa capacidade de dar um passinho para trás e olhar as coisas com um olhar mais amplo faz com que a gente consiga enxergar mais soluções. Que é isso aí, né? Não é a minha religião, o meu quadrado. Não, vamos dar um passo para trás. O que a gente pode fazer todo mundo junto? Como é que a gente pode pensar diferente, ser criativo e trabalhar juntos nesse momento, né? Então, acho que é dar essa recuada, dar esse passo para trás. E o que ajuda muito a gente a fazer isso, e a gente se esquece exatamente de fazer isso nos momentos de mais estresse, é a gente ter momentos de relaxamento. Os momentos de relaxamento, eles são fundamentais, que é aquela coisa assim, ó, às vezes a gente tem um problema e aí você fica pensando sobre esse problema, pensando, e a solução não vem. Aí você fala, vou tomar um banho, bota uma música, toma um banho, ali você tá ali no meio do seu banho, assim, sabando, pum, vem a solução do problema, né? Então é a mesma coisa, quando a gente tá muito ali no meio do furacão, só olhando o problema, a gente não consegue enxergar solução. Então a gente precisa ter esses momentos de relaxamento, que podem ser feitos através de uma prática formal, então uma prática de yoga, de meditação, um exercício respiratório, ou eles podem ser feitos também através de uma atividade manual, um bordado, uma pintura, uma leitura de um tema que não tem nada a ver com o que você costuma ler. Ou hoje eu fiz uma coisa aqui que eu gosto muito de fazer, tinha muito tempo que eu não fazia, eu botei uma música e fiquei dançando aqui, Eu ia sozinha, falar sabe? disso, da música. Né? Então, botar uma música alegre, alguma coisa que você gosta, porque é nessas horas que a nossa mente fica mais criativa e que a gente começa a ver um montão de solução. Uhum. Me fez lembrar de uma outra frase do Einstein. Eu adoro o Einstein, né? E ele não era professor de yoga, ele não era médico, ele não era nada disso, né? Mas ele tem duas frases que eu costumo usar muito, e tem uma dele que fala algo mais ou menos assim, que é: penso no problema 99 vezes e a resposta não me vem. Paro de pensar, entro no silêncio absoluto e eis que a resposta surge. Né? Mais ou menos isso, a gente tem que elaborar, formular, pegar alguns conteúdos para conseguir ter conteúdo para elaborar na cabeça, mas depois você tem que abaixar um pouquinho, dar uma relaxada, que daí a ficha cai, né? Exatamente. E isso para tudo, né, Gi? Eu acho que esse momento é um momento em que a gente está aprendendo um monte de coisa e que também é legal a gente pensar como é que a gente vai fazer para manter esses aprendizados a hora que tudo isso passar, porque vai passar, isso a gente sabe, né? Uhum. Com mais tempo, menos tempo, com mais consequência ou menos consequência, vai passar. Mas quando passar das coisas que você está plantando agora, o que você vai regar todo dia, cultivar e levar para esse segundo momento, né? Então, isso é bem importante a gente, de repente, parar. E se permitir parar, né, Gi? Eu acho que quem pode, não é todo mundo que pode, mas quem pode recebeu esse convite de uma pausa. Nas primeiras semanas a gente estava meio brigando aí com esse convite, querendo continuar, produzir e tudo mais. Mas, enfim, uma hora a gente tem que parar. Então, eu, por exemplo, estou tendo que ficar em isolamento domiciliar. Aí, hoje, meu computador pifou, parou, não está funcionando mais. Ou seja, né? Para. Para. Veio um grilo aqui na minha janela para me mostrar como é que para. Então, que a gente possa, que a gente se permita aceitar esse convite de parar. Porque a gente esquece que a gente faz parte da natureza e que a gente tem esse ritmo de trabalho, pausa, trabalho, pausa. Isso constrói resiliência no nosso corpo também, né? A pausa, ela é tão necessária quanto o trabalho. Então, a gente diz no yoga que a pausa entre as posturas são imprescindíveis para que você sinta o benefício de cada postura. Né? Para você pausa, daí você percebe que efeito teve no seu músculo, como que está o seu padrão respiratório, como que você está pensando, sentindo naquele momento. Então, a pausa é fundamental mesmo na prática de yoga. E mesmo os yogas mais fluidos, um vinyasa, o yoga flow, tem os momentos de pausa dele, né?
E tudo que eu costumo puxar sempre para o yoga, tudo que a gente faz na prática de um tapetinho ali de uma hora é para a gente colocar no nosso estilo de vida. Com Né? Todo esse certeza. momento é o que você está falando. O que que eu vou fazer com isso depois que a minha vida voltar ao normal? Acho que nunca mais vai ser do mesmo que estava antes. Né? Eu acho que você também deve escutar muito isso de paciente, que a gente lida com paciente oncológico, que quando ele fica doente, ele fala: Nossa, eu nunca parei. Agora a doença me fez parar e eu estou olhando para mim pela primeira vez. É isso, e às vezes a gente tem medo de se olhar, né? Às vezes se olhar é muito assustador, porque apesar da gente viver nesse corpo, a gente está 24 horas com a gente mesmo, muitas vezes a gente não se conhece e nos momentos de crise afloram coisas assim que você nunca imaginou que estavam ali dentro de você, medo, raiva, agressividade, essas coisas começam a aflorar. Então pode ser muito assustador olhar para isso e a gente quer fugir. E a maneira de fugir é fazer sem parar, né? E Então, assim, mesmo quando afloram essas coisas, é a questão da gente ressignificar. Às vezes é possível fazer sozinho e daí vira nesse processo de resiliência, ou às vezes é hora da gente falar: Eu não dou conta e eu vou buscar uma ajuda profissional. Não é? Mesmo nesse exatamente. momento, tem várias pessoas que estão atendendo online, Sim, especialmente quem cuida da saúde mental, os sim. psicólogos, gerenciamento de estresse, que é justamente para dar um suporte para as pessoas agora, né? Sim. Quando a gente pensa na roda da saúde, né, e a roda de Duke, lá da Universidade de Duke, eu acho muito legal essa roda da saúde porque ela tem alguns círculos concêntricos, né? Eles vão aumentando. Então, lá no centro tá a gente mesmo com a consciência e a atenção na gente. Aí vem um segundo círculo, que é o círculo do autocuidado, então com as esferas ali da alimentação, da atividade física, desenvolvimento pessoal, cuidado com o ambiente, mente e corpo. E o círculo mais externo é o apoio profissional. Então, para a gente se cuidar, para a gente ter saúde, muitas vezes a gente precisa do apoio profissional e ele é muito fundamental. Mas esse apoio ele só tem validade quando a gente sabe a nossa necessidade, e quando a gente está ali tomando as iniciativas e se cuidando, né? Sabe, Então, da isso é nossa um. responsabilidade também, que não adianta ir lá, ele não resolveu a minha questão, esse psicólogo, esse médico, que é o que a gente mais vê ainda hoje, né? Ah, aquele psicólogo não resolveu o meu problema. É, então, acho que é muito fundamental nesse momento, assim, se as pessoas perceberem que elas estão muito sobrecarregadas e que elas não estão dando conta sozinhas e que, de repente, o apoio da família, do amigo não está sendo suficiente, porque está todo mundo passando por esse período, né? Então, às vezes, quem está do nosso lado está sofrendo tanto quanto a gente. Nesses momentos, é muito importante ter o apoio de um profissional que consiga te dar um olhar mais direcionado, e é isso que você falou, o atendimento online, os psicólogos já faziam há algum tempo, alguns psicólogos já faziam, mas agora tem feito muito. E as equipes médicas têm feito também através da teleconsulta, então é importante buscar um apoio profissional se você sentir que a carga está demais ali para você, está muito puxado. Então, realmente, poder. Isso também faz parte da nossa rede de apoio, né? A nossa rede de apoio, claro, tem o apoio emocional que vem com os nossos amigos, com os nossos familiares. Tem o apoio, que é aquele apoio da informação, que a gente precisa ter informação, mas a gente não pode ser capturado por ela. Então, onde que você vai buscar suas fontes de informação e com que frequência? Porque senão também a gente passa o dia inteiro envolvido nisso, né? Então, onde, com que frequência? Tem também aquela rede de apoio mais prática que a gente precisa ter. Então, se você precisar ir no mercado, quem que vai para você? Se você pode ir, se você não pode. Se você precisa, sei lá, seu computador quebrou, você precisa arrumar, quem é que pode te auxiliar nisso? Você tem filhos e vai ter uma chamada telefônica do trabalho, quem pode ficar com as crianças para você? Então, essa rede de apoio bem prática é importante. A rede de apoio da comunidade, que pode ser uma comunidade religiosa, a Do sua condomínio. Aqui o vizinhança, condomínio está muito legal, viu? e também essa rede de apoio do profissional quando for necessário, do profissional da saúde mental, do profissional da saúde física, se eventualmente você tiver
alguma manifestação, né? Então, é importante a gente saber quem é a nossa rede de apoio antes de precisar dela. Porque a Uhum, gente saber com quem você deixa. pode contar, né? Exatamente, porque se você deixa para ir procurar quem é a sua rede de apoio só na hora que você precisa, isso Eu ia gera mais falar isso estresse. também em relação às práticas de relaxamento ou meditação. Agora a gente está oferecendo o grupo de meditação online, yoga, tudo. Então as pessoas às vezes chegam já numa situação de estresse tão grande, ela nunca teve contato com essa prática, que elas não conseguem fazer, e daí elas ficam mais angustiadas ainda. E isso acontece, a gente sabe já que acontece, né? Porque é como você sempre fala, a gente não consegue de uma hora para outra ter os benefícios Não mentais consegue. ou do sistema imunológico, não é assim, né? De uma Por hora para isso outra que que é uma acontece. prática, né, Gi? Porque é uma coisa que a gente precisa praticar até conseguir esse benefício aí. Então, realmente, é uma prática, é uma coisa que a gente vai percebendo a mudança do corpo. E às vezes essa percepção ela é mais lenta, às vezes a gente demora um pouquinho ali para começar a perceber. Mas, assim, para a gente resolver qualquer problema, a primeira coisa é a gente ter a percepção do problema. Então, quando você está fazendo uma prática e você percebe que você não consegue relaxar, ótimo, você já teve a percepção daquilo. E aos Uhum. pouquinhos você vai construindo esse relaxamento. Então, é o momento, de novo, da gente ser paciente com a gente mesmo, a gente ser gentil com a gente mesmo. Não consegui relaxar hoje, amanhã eu vou tentar de novo e perceber se de um dia para o outro teve alguma diferença. E realmente construindo isso no dia a dia, né? Muito bom. Do pessoal que está passando por aqui, se alguém quiser aproveitar para fazer alguma perguntinha referente a resiliência, estresse, relaxamentos, fique à vontade. Mas então vamos resumir resiliência, que a gente falou bastante de estresse, todo mundo está falando de estresse, mas vamos só dar uma enxugadinha em resiliência, então, que você dividiu em três aspectos, né? E o que é Então, resiliência? resiliência, a capacidade da gente lidar com situações desafiadoras. A resiliência a gente pode colocar ela em três esferas da resiliência. A primeira é a esfera física, que é a gente se alimentar bem, dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, estar fisicamente ativo, tomar bastante líquido, se hidratar. A gente tem uma esfera da resiliência que é a esfera mental, emocional, né? Então, esse aspecto da gente olhar os problemas com outros olhos, se distanciar um pouquinho do problema para entender quais são as possíveis soluções, poder lançar a mão nesse momento de técnicas da psicologia positiva, da terapia cognitivo-comportamental. A gente também tem visto muita coisa aí, né, espalhada, muita informação legal. E, por fim, o aspecto da resiliência, que é o aspecto mais relacionado com a espiritualidade. E aí, nesse aspecto da espiritualidade, a gente tem a nossa rede de apoio e também, eventualmente, uma tradição religiosa, o que você frequentar, ou como você interpreta a espiritualidade e reservar um momento todos os dias para dedicar a isso. Muitas vezes a gente pode fazer isso percebendo as coisas que a gente apreciou durante o dia. Então, à noite, quando a gente vai dormir, coisas simples que a gente apreciou, cheiro do café, para quem gosta de café, o grilo na janela, que foi um momento de alegria, uma brincadeira que você fez com seus filhos, coisas bem simples mesmo, mas que nos trazem essa sensação de ter apreciado alguma coisa. Porque senão a gente fica com a sensação que só tem coisa dando errado, quando na verdade tem um monte de coisa que não está dando errado. Mas a gente tem um olhar que puxa muito, né, para o que não está Uhum. indo tão bem. A gente E aí teve a uma gente live com a Beatriz, que é psicóloga, e ela tem a formação em psicologia positiva também, e foi uma aula também. Eu fui anotando tudo, porque ela trouxe várias dessas práticas que a gente pode colocar hoje, assim, né? A prática da gratidão, no final do dia escolher
três coisas que você apreciou no dia, como você falou, o café, um banho gostoso, a ligação de alguém querido, pelas coisas que você ia agradecer, esse olhar diferenciado para o nosso cotidiano, o fato de ter uma casa, de ter a possibilidade de estar protegido em casa, de não Uhum. precisar ir para a linha de frente, como a gente tem falado, né? Então, de ter uma família, ou de ter amigos, mesmo para quem mora sozinho, né? Mas de ter essa possibilidade de comunicação, tem tanta coisa que a gente pode olhar, agradecer, apreciar e apreciar o belo, né? A natureza, ou a arte, a música, um filme. E uma coisa que eu estava vendo esses dias, eu tenho visto um pouco mais de televisão, que não é meu hábito, mas de escolher muito bem o que você assiste também, né? Alguém tinha que dar um toque nas emissoras para Com colocar coisas certeza. mais leves, né? Porque ainda tem filme de guerra, de violência, de assassinato, de morte. Eu acho que essa hora você tem que escolher muito bem o que vai assistir também, né? Que é o seu momento de distração. Você fala, vou assistir um filme. Daí você pega aquela série de serial killer, sabe? E aí isso Então, deixa a gente mais angustiado ainda, né? Então, tudo é informação, né, de o que a gente está assistindo na hora de lazer, o que a gente está lendo, o que a gente está comendo, para o nosso